Questão 35. Deseja-se construir um prédio em que a vista superior seja um polígono convexo, em que 2 de seus ângulos internos são retos e os demais são todos congruentes e iguais a 135. Se a planta do prédio foi feita corretamente, o número de lados do polígono desenhado é... Primeiro, ele me trouxe aqui que eu tenho um polígono, só que ele não me disse nem quantos lados eu tenho no polígono e nem quantos ângulos eu tenho no polígono. Inclusive, ele pede o número de lados do polígono, né? Eu vou dizer que o número de lados é n, para número de lados. E quando eu vou me pensar no ângulo, ele não me disse a quantidade total de ângulos que eu tenho, mas ele me disse que eu tenho 2 ângulos, que são de 90 graus cada um, e o resto dos ângulos, todos eles têm 135 graus. Antes da gente voltar para a questão, vamos pensar em uma coisa. Eu tenho um triângulo. Um triângulo tem 3 lados e tem 3 ângulos. Quando eu vou para um quadrado, quadrado tem 4 lados e 4 ângulos. 4 ângulos retos. Se eu tenho um pentágono, pentágono tem 5 lados e tem 5 ângulos. Então vocês percebem que a quantidade de ângulos em um polígono convexo regular é sempre igual à quantidade de lados? Então, por exemplo, nessa questão eu disse que eu tenho n lados. Consequentemente, eu vou ter o quê? Eu vou ter n ângulos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pensar nessa fórmula daqui. E que fórmula é essa? É a fórmula da soma dos ângulos internos de qualquer polígono, sendo S a quantidade total dos ângulos, né, a soma total, e n o número de lados. Se eu sei que eu tenho n lados, eu tenho n ângulos. Então, quando eu vou me ater aqui à quantidade de ângulos, eu tenho n ângulos, né, que eu já vi que é a quantidade total igual ao número de lados. Desses n ângulos, 2 deles são de 90 graus. E o resto é de 135. E que resto é esse? Se eu tenho um n e 2 deles são de 90, o resto é quanto? N menos 2. Então, qual é a quantidade total de ângulos? 2 de 90 mais n menos 2 de 135. Então, o meu somatório aqui é 180 mais 135n menos 270. Esse somatório fica, então, 135n menos 90. Esse aqui é o somatório total de ângulos. Eu vou pegar isso e vou substituir nessa fórmula. Então, S é quanto? 135n menos 90 graus é igual, faço chuveirinho, 180n menos 360. Vou passar o 135n para o outro lado, vai ficar positivo 45n. Vou passar o 360 que está subtraindo para esse lado somando, que vai ficar 270. 270 dividido por 45 dá 6. Ou seja, eu tenho 6 lados e, consequentemente, eu tenho 6 ângulos. Desses 6, 2 deles são de 90 e 4 deles são de 135. Mas na questão ele pede apenas o número de lados. Então, gabarito letra E.